Qual é, galera? Estamos começando agora o nosso primeiro episódio do Horror no Ar, o podcast de terror feito por nós, fãs do gênero, para podermos conversar um pouco sobre filmes, sobre contexto social por trás de algumas obras e, claro, fazer algumas indicações sempre. E o episódio de hoje é exatamente sobre isso, indicações. Listamos aqui alguns filmes que, se você não viu ano passado, pode ter passado despercebido por você em 2020. Mas antes disso, vou deixar o resto do elenco se apresentar, começando por mim. Meu nome é Klaus, sou mineiro, fã de terror, e é basicamente isso, minha vida. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora você está ouvindo isso, mas bem-vindo ao nosso podcast. Hoje a gente vai falar de alguns filmes que passaram despercebidos em 2020, como o Klaus falou. E é isso, espero que vocês gostem. Qualquer coisa, contactem a gente no Instagram. E aí, gente, aqui é o Arthur. Do ano de 2020 foi bem tenso, assim. Eu acho que o fato de ter sido tão tenso, assim, fez com que esses filmes de terror ficassem até mais interessantes. Então, bora falar um pouquinho sobre eles hoje. Oi, galera. Guilherme Pérez aqui, ou Gimp por aí. Realmente, o ano passado aí foi meio difícil de filme, mas se a gente cavucar um pouquinho, a gente encontra algumas joias raras aí que nós vamos... Não tão raras assim, mas a gente acha várias joias por aí que a gente vai comentar aqui hoje. Então, aguenta aí. Fala, galera, meu nome é João Jabur e estamos aqui, né, depois desse ano 2020 que foi muito difícil. 2021 ainda está, de certa forma, sendo, né, mas para se distrair dos horrores que acontecem na vida real, a gente assiste filmes, né, porque aí pelo menos a gente rende uma conversa produtiva e é para isso que a gente está aqui. Então é isso, estamos aqui o elenco todo, às vezes vai ter umas pessoas presentes, outras não, mas bora lá. Espero que você acompanhe nossa jornada aí. E para começar hoje, para começar a falar dos filmes, Bianca vai trazer o primeiro na lista. Então, o filme que eu vou falar hoje chama Bad Hair. É um filme de 2020, feito pelo Justin Simon, que faz parte também da produção de Dear White People. E ele é um filme que fala basicamente sobre um conto negro sobre cabelo. A gente começa com uma protagonista que ela é feita pela Ellie Lorraine e ela basicamente passa por um drama que acho que todas as mulheres negras passam, que é não saber lidar com o cabelo delas. E então ela passa por vários processos de alisar o cabelo, de colocar extensões, e aí que a coisa fica pesada porque as extensões que ela usa no cabelo dela têm uma maldição e então vão tomar conta da personalidade dela e levar ela a fazer ações que ela não queria. E depois ela descobre que tem todo um submundo à volta desse cabelo amaldiçoado e todo mundo à volta dela basicamente usa esse cabelo e todo mundo perdeu a própria personalidade. E eu acho que é um filme bastante interessante porque, para além do subtexto social e político que ele tem, que acaba sendo sempre um ponto de vista interessante, né? Ele consegue ser bastante engraçado e consegue ser um filme de terror bom, apesar de tudo. Eu acho que ele podia ter investido um pouquinho mais no gore e ter ousado um pouquinho mais. Mas, apesar de tudo, é um filme muito bom, que eu acho que passou super despercebido. Eu vi poucas pessoas comentando sobre ele e eu acho que era um filme que vale, pelo menos, você ver, entendeu? Assistir, assim. O que eu acho interessante desse filme, né, e é uma coisa que a gente vai ver que foi meio que um tema recorrente desses filmes que a gente escolheu, que a maioria eles não se passam no presente, né? Esse filme se passa ali no final dos anos 80 e mostra um momento bem particular ali da ritmo do R&B entrando ali no mundo do mainstream da música, né? E a protagonista e as personagens como trabalham nesse canal de TV que exibe videoclipes, né? Como se fosse uma MTV ali mais focado em black music e tudo mais, eles se veem também no momento de transição ali, de gerência, né? E ao mesmo tempo, o que esse pessoal que chega na empresa quer trazer? Eles querem trazer a comercialização do gênero, trazer para uma audiência maior ali. E tem até a brincadeira que faz, né? De a wider audience e a whiter audience, né? Que estaria teoricamente transformando os artistas que se exibem ali no canal, nos videoclipes, em versões mais palatáveis de si mesmos para a sociedade branca, conservadora americana. E é muito interessante como o filme liga tematicamente isso com a jornada da protagonista, né, que se vê também nessa de alisar o cabelo para simplesmente se adequar ao novo padrão ali no ambiente de trabalho dela. Então acho muito bacana isso, como o filme já começa com essa amarração temática que te envolve ali
e ele permite se levar para muitos lugares, né? Eu acho que ali no final ele chega num lugar bem quase Evil Dead, né? É muito foda, cara. Pra mim, esse filme, dos que a gente vai falar aqui hoje, é o que tem o melhor subtexto, assim, sabe? É muito engraçado, porque é algo que eu sempre percebi, assim, desde moleque, em produções americanas, assim, era por que as mulheres negras sempre usavam perucas, assim, sabe? Eu achava isso muito confuso. E foi algo que, assim, pelo menos eu tenho cabelo crespo, e eu cresci, tipo, fazendo milhões de coisas nesse cabelo também, porque tudo que a gente podia, pelo menos eu, assim, né, tudo que eu podia fazer quando era mais novo era simplesmente rapar a cabeça, né? Era a única opção para homens com cabelo crespo. E passei pelo processo de alisar também, não alisar, né? Fazer o relaxamento lá que o povo falava e tal, até o momento de aceitar isso. E tô hoje, né, com a minha noiva, que também passou por tudo isso e resolveu aceitar o cabelo crespo também. E é uma coisa que a gente discute muito, sabe? A gente percebe isso sempre nas produções de fora, nas produções daqui, e a gente sempre achava isso muito bizarro, como lá é muito mais aceito essa coisa da peruca, do lace ali. Acho isso um pouco estranho, assim, das pessoas não aceitarem o próprio cabelo, né? E acaba refletindo. A gente acaba consumindo, né, esses produtos de lá aqui também, e as pessoas meio que tentam se inspirar e usar também. Isso é um pouco, de certa forma, até bizarro, assim, um pouco, né? E ter essa jornada da protagonista ali, de passar por tudo isso, eu acho que todo mundo passa, né? De primeiro tentar aceitar o próprio cabelo, não conseguir ceder à sociedade ali que, querendo ou não, talvez a vilã do filme, não é o cabelo dela, né, que sai matando todo mundo. Mas outra coisa que eu achei muito interessante também foi como eles misturam, né, a lenda ali que acontece, ela não é só a questão das comunidades negras, mas também das comunidades indígenas, né, é tudo um pouco misturado, assim. Isso também foi bastante interessante, sabe? Eu concordo aí com o Arthur, quando ele diz que eu acho que dos filmes que a gente vai trazer, ele é o que tem o melhor subtexto. E ele é um dos também, uma coisa que eu gosto bastante, não vai ser o mais, mas vai ser talvez o segundo mais, que acerta bem no tom. Porque quando eu estava assistindo, você sente que o filme meio que quer ser não é que quer ser uma comédia, mas que ele tem um tom cômico, mas ao mesmo tempo ele não cede para comédia, ele permanece um filme sério, e ele tem umas tiradas aqui e ali, às vezes tem algumas cenas um pouco cômicas, mas ele sempre mantém vamos dizer assim, né, a postura, sempre mantém ali o subtexto sociocultural, sempre mantém assim, ele parece muito, muito consciente do que ele quer dizer, e ele consegue brincar com isso, porque, né, tem muito filme, principalmente de terror, que às vezes vai fazer um alívio cômico e acaba se perdendo, acaba ficando muito escrachado, ou não encaixa bem na trama. E eu acho que o Bad Hair aqui, pelo menos dos que a gente vai trazer hoje, se não é um dos que consegue direitinho trazer a temática assim, né, com a seriedade, mas ao mesmo tempo também com uma certa leveza, com alguns alívios cômicos. Você falou que no final lembra um pouco o Evil Dead, eu já vou mais para um caminho mais de Body Snatcher, inclusive até não do Corra, daquele que o Corra foi inspirado, que eu esqueci agora, As Esposas de Stepford. Eu vou mais nesse caminho que é um pouco mais, né, de invasão de corpo, alguma coisa assim, sem querer dar muito spoiler aí. Mas eu acho até que ele peca, na verdade eu tenho um ponto negativo nele aí, que é justamente o que a Bianca falou, que eu acho que ele peca um pouco ali no gore, se acovarda um pouco, e no CGI também, tem umas cenas ali que ele na verdade assim, né, parece mais uma brincadeira ali para fazer o CGI, então acaba não incomodando, mas você vê que é um CGI que não é dos melhores, mas eu acho que o filme vale justamente por todo esse subtexto e o tom que ele acerta, assim, bem pontualmente mesmo. Engraçado, eu gostei dessas partes do final. Eu achei que ele teve uma quantidade de violência calculada ali, e eu acho que não me incomodou o CGI, não. Na verdade, eu gostei bastante do terceiro ato do filme, como ele meio que se assume mais como terror ali mesmo, sabe? Eu acho que faltava um pouquinho, assim, nas mortes mesmo, eu acho que faltava alguma coisa ali. Eu acho que a única coisa que o filme peca mesmo é nessa parte das mortes.
não são assim muito boas. Eu não senti tanta falta, não. Mas eu concordo com o que vocês falaram ele quase caminhou pro terrir, assim, pro negócio. Mas ele soube se manter, sabe? Ele falou, não é esse o tom que eu quero. E isso foi muito legal. Sim, eu acho que é um filme muito consistente. Eu acho que, apesar de tudo, ele tenta passar uma mensagem e ele, querendo ou não, passa a mensagem. Que é toda a questão do cabelo em si, né? Que é que nem você estava falando, Arthur. Eu também passei por toda essa questão com o meu cabelo. E a primeira coisa que eu pensei quando eu vi esse filme foi quando ela estava queimando o couro cabeludo com o relaxante. Eu lembrei na hora, assim, da minha mãe passando o tonho no meu cabelo quando eu era criança, pro meu cabelo alisar. Nossa, eu também fiz isso. Tonho, eu acho que toda criança de cabelo crespo nos anos 2000 passou pelo tonho. E era horrível, que você ficava horas na cadeira e aquele trem ardendo no seu cabelo. Então, eu acho que era muito mais fácil um caminho de aceitação. E eu fico contente que, querendo ou não, assim, a gente sabe que a mídia usa pautas para ganhar dinheiro. Mas eu fico contente que, querendo ou não, essas pautas que eles vão pegando, eles conseguem trazer algo positivo. Porque se eu tivesse visto, talvez, esse filme quando eu era criança, eu teria aceitado muito melhor o meu cabelo. Você falou da mensagem, eu acho que ele super acerta na mensagem, né? Tem até uma frase do tio que ele fala, tipo, a mulher, o negro, deveria poder usar o cabelo que quiser. Mas a questão é essa, pode usar o cabelo que você quiser, mas o errado tá, tipo, se sentir obrigado a usar o tipo de cabelo por causa de pressão social e, tipo, cultura ocidental, europeia, essas coisas. E o filme passa essa mensagem muito bem. Eu também senti falta do gore, mas acho muita coisa porque eu acho que é o primeiro filme de terror desse diretor. E, tipo assim, acho que tem uma coisa, mano, que dá agonia, que é quando a mulher tá fazendo cabelo e aquela agulha entrando no couro cabeludo e, tipo, é uma coisa real. Nossa, aquilo é tenso. Várias pessoas passam... Excelente uso de close, né, mano? Ele pega ali no detalhe mesmo, faz você sentir a pele sendo perfurada. Melhor cena do filme, pra mim. Sim, tem uma cena bem foda, assim. E, tipo, o CGI, acho que combina com o tom do filme, né? Que nem o Pérez falou, ele consegue ser cômico sem escragar toda a vibe do filme, toda a atmosfera. E as atuações são ótimas, sabe? Tipo, até as atuações secundárias são da hora. Tipo, tem a Laverne Cox, tem a Kelly Rowland. E é isso, acho que vale a pena, com certeza. O que eu acho que faltou ali talvez seja grana mesmo, né? Talvez tivesse um pouquinho mais de grana para divulgar esse filme. Talvez ele estivesse entrando numa onda aí de filmes de temática de terror, de cultura negra americana, né? Não sei, assim, se... Com certeza, eu concordo. Porque o filme foi produzido pela Hulu, né? Que é aquele streaming norte-americano. E não é os streams que mais tem dinheiro, né? Uma Netflix, assim. Aí, acho que faltou isso mesmo, mas foi uma boa surpresa. Só faltou lançar no Brasil, né? Se fosse da Netflix, provavelmente teria feito um sucesso aí, né, entre aspas, maior do que o His House, por exemplo, que tem mais ou menos quase a mesma temática ali. Até fez pelo menos que eu tenha visto na minha bolha, até fez um certo sucesso, mas não poderia ter atingido mais. E como o Bad Hair é um pouco mais, na minha opinião, né, ele é um pouco mais gostoso de ver, justamente por esse tom um pouco mais satírico, mais cômico, eu acho que seria mais feliz. Gostei mais dele do que de His House, inclusive. Você acha que, tipo, podia estourar essa bolha e tipo, que nem os filmes do Jordan Peele fizeram, você? Não gosto de ficar comparando diretores e tal, mas é basicamente o terror social que o Peele tá fazendo. Exatamente. Acho que podia fazer o mesmo sucesso. É uma boa. Eu tava aqui pensando nessa questão do gore e eu pensei em talvez dois motivos por que a gente tá sentindo falta. Porque o design de produção do filme, né, dos anos 80 é muito bom. E quando a gente vê aquela produção dos anos 80, a gente já começa a lembrar dos terror daquela época, que era cheio de gore, dos efeitos práticos, e talvez a nossa consciência ficava esperando aquilo e não veio tanto quanto a gente queria, então talvez não seja uma culpa assim, né, do diretor do filme, que seja. Ou também pode ser que, assim como ele conseguiu pontuar direitinho o humor, ele também quis pontuar o gore para não ficar um filme... Ao mesmo tempo que ele não quis transformar numa comédia, ele também não quis transformar num filme muito, muito trash, muito violento. Ele quis ali, né, ficar por cima também, por isso que ele não
optou por ficar mais consciente nessas partes. Então, 2 motivos aí que talvez não seja problema do filme em si, da gente, nossas expectativas. Eu também concordo. Eu acho que também, para além da expectativa, é a mesma questão do orçamento que foi falada também. Que eu acho que não foi um filme assim com muito dinheiro, não é um diretor muito conhecido, não são atores muito conhecidos. Então, eu acredito que tenha faltado um pouquinho nessa parte, sim. Mas, infelizmente, eu queria que tivesse pelo menos uma distribuição maior, porque realmente é um filme que vale a pena. E eu fico muito triste por não ter. Mas é isso. Então, pegando essa deixa aí, dos anos 80, vou falar do filme que eu trouxe para a lista aí, que se passa nos anos 90 e foi feito, ano passado, o primeiro filme do diretor John Stevenson. E o filme chama Ranch a Pau. Nome meio engraçado, mas então. O filme é basicamente esse cara muito solitário, que tem cuidado da mãe dele que tem demência. E ele mora no porão dela, tem 40 anos. Aí ele, anos 90, né, teve essa febre de vídeo relacionamento. Aí o cara vai lá no locadora, alugar VHS e tentar chamar a namorada. E ele não tá tendo resposta nem nada, né? Aí é o Tinder da época, né, cara? É o Tinder da época, basicamente. Bem mais prático. Aí, ele lá na locadora, já tá todo triste, vê lá na caixa lá de VHS uma fita chamada Ranch a Pau, que é basicamente uma fita sobre um cara que fica conversando com você. É tipo um amigo imaginário, assim. Aí, nisso, ele começa a se envolver com essa fita e tal, aí meio que traz isso pra vida dele, e daí o filme vai tocando. E, esse filme, infelizmente, passou despercebido ano passado, acho que por muitas pessoas, assim, pelo menos para quem tá na minha bolha, eu divulguei bastante, mas acho que muita gente não viu ele. E é um filme bem simples até, se passa em poucas locações, se passa mais na casa dele ou na videolocadora, e outras cenas que eu não vou dar spoiler. E o elenco é bem pequeno, e o nome mais famoso no elenco é o Will Wheaton, que fez o Conte Comigo, mas talvez você conheça ele por The Big Bang Theory, que ele faz uns episódios. E, tem uma atmosfera bem da hora o filme. Ele começa como um drama, assim, ele fica bem mais pesado no final, assim, acho que ele assume mais terror. Tem certas falhas, terceiro ato, conveniência de roteiro, mas isso é normal, né, em filme de terror. E eu boto fé que quem viu o filme gostou dele, sabe? É difícil, trazer vários defeitos, assim, pro filme. Aí vamos ouvir de vocês aí, o que vocês acharam? Eu não conheço ninguém, assim, na minha bolha, muitas pessoas assistiram. Eu acho até que foi você que me recomendou esse filme, né? E aos poucos a gente foi espalhando para as pessoas, e várias pessoas viram que eu conheço, e assim, nenhuma delas não gostou do filme. Algumas acharam o filme ok e tal, mas todos reconheceram que esse filme, ele tem ali tem um quê, pelo menos, né? Ele é bom tecnicamente, ele é bom, ele é bastante competente, tem algumas partes boas. Talvez algumas pessoas não acharam, o filme no geral deixou um pouco a desejar, mas nenhuma delas odiou ou não gostou do filme, então dá pra gente dizer que o filme é garantido pelo menos um ok aí. Eu gostei bastante do filme, é bom avisar pra galera aí que ele é um filme realmente bastante de construção bem lenta. Eu mesmo não diria que ele é um filme de terror em si, ele tá mais para um drama, thriller, justamente desse relacionamento dos dois personagens. Do relacionamento dos dois personagens. Assim como o Bad Hair, e eu tava pensando agora, assim como todos os filmes que nós vamos falar aqui, ele estabelece muito bem a atmosfera, não só da época, né, que é dos anos 90, mas a atmosfera do que o filme propõe, né, que é justamente deixar aquela tensão e passar aquela mensagem tanto de familiar e entre família e amizade, né, que é o relacionamento dele com a mãe, relacionamento dele com a namorada, não sei se é namorada ainda, não me recordo, e o relacionamento dele com esse amigo virtual. Então é um filme que assim, me surpreendeu bastante, porque ele até então nunca nem eu tinha ouvido falar dele. E ele, sim, pra mim ele acertou certinho em tudo. Eu só tenho um pé atrás ali no final, justamente porque ele constrói tanto, e é uma construção muito boa, não tô reclamando aqui, mas ele constrói tanto, que eu achei o finalzinho ali um pouco corrido, não vou contar muito do final, mas eu achei o final
corrido, um pouco anticlimático, e aí, sei lá, acabou que construiu tanto e eu esperava um final um pouco mais catártico, digamos assim. Mas de resto, eu acho ele muito bom, alívio cômico também, assim como o Bad Hair, ele acerta. Ele já é um pouco mais cômico, porque as frases ali, o momento do Will Wheaton interagindo com ele, que você não sabe se está interagindo mesmo ou não, né? Porque afinal de contas é um VHS gravado, e aí tem aqueles silêncios assim, que incomodam e são cômicos. Tem muitas cenas engraçadas nesse filme, também é bastante divertido de ver. Ao mesmo tempo que ele é sério, né? Ele não é uma comédia, mas ele tem muito mais momentos cômicos que eu me diverti bastante. Eu acho que o Will Wheaton também foi muito bem escalado. Eu não conheço muito ele, assim como você falou, eu só conheço ele pelo Big Bang Theory que eu assistia, e ele faz ali mesmo, pelo que eu vi ali, porque se no Big Bang Theory ele faz ele mesmo, né, porque o personagem dele é o próprio Will Wheaton, no filme ele é basicamente o mesmo personagem, então acho que escalaram muito bem ele ali. Dá até pra você fazer uma comparação, né? Porque como o protagonista ele é um pouco, né? Estranho, meio como chama? Não é muito de sair de casa, né? De conhecer pessoas. Você dá até para comparar ali mais ou menos com o próprio Sheldon. E você até tem uma certa memória da série, você acaba relacionando um pouco. Mas eu ainda prefiro o filme porque eu não gosto tanto assim da série. Assistia mais porque, né? Tinha que assistir. Mas enfim, de resto, eu me diverti bastante com o filme. Tem que assistir, né, é ótimo. A gente tá na idade ali, tá passando a sitcom, a gente tá passando... Cara, nas primeiras temporadas, beleza, depois... eu acho que eu não vi tudo. Eu assisti até a sexta. Eu não assisti só as 2 últimas, eu acho. Mas até então eu assisti. Cara, eu assisto Walking Dead até hoje, me julguem, mas eu assisto até hoje. Deus. Isso aí eu não consegui, cara. Porque eu não sei, mas eu assisto até hoje. Inclusive, o último episódio, eu não sei exatamente que dia esse programa vai pro ar, mas o último episódio, que é o da menina nova lá e o rei lá, não quero fugir muito do assunto, é horrível, quero deixar registrado que é horrível. Minha noiva ainda assiste também, eu tive que assistir, porque ela estava assistindo e é horrível. Eu acho que é o pior, é o pior de todas as temporadas, conseguiram atingir o pior, mas o retrasado é um pouquinho melhor, do padre lá e do Ethan. Enfim. Sobre o Walking Dead. O Walking Dead é terror também, estamos aí. E Bom, passou despercebido, né? Porque ninguém mais assiste, então. Bom, sobre mas é isso aí, é assim que eu concluo. Diga lá. Sobre o Brent Paul, pra mim foi uma grande surpresa, até porque eu acho que eu fiquei, na verdade, muito surpreso com, novamente, o subtexto do filme, porque eu acho que é muito proposital essa questão da metáfora com os aplicativos de relacionamento, e mais do que isso, a tecnologia para suprir as relações sociais mesmo. Então é muito interessante como o filme faz esse deslocamento temporal de ambientar ele no passado, de maneira que ele cria uma camada adicional de metáfora aí e meio que faz a gente se atentar a isso, sabe? Com o distanciamento a gente sempre percebe certas coisas da nossa vida, né? Porque você tende a comparar e tudo mais, né? E é muito engraçado também como a ideia da fita, né? Que você coloca, e é uma fita gravada que já imagina quais são as reações, qual é o tipo de vida, né? Quem é o tipo de pessoa que comprou aquela fita, é muito interessante, né? Porque você entende aí que tem um problema sistêmico, né? Tem uma classe de homens ali que são fracassados e procuram suprir essa coisa na tecnologia, porque ali no caso da época, porque isso, o cara que ele é ligado em tecnologia, que ele tem todos os negócios lá de VHS e tudo mais, ele vai ser o cara meio deslocado socialmente. Mas hoje em dia é uma coisa muito comum isso, né? O homem de 30 anos, qualquer um, aliás, né? Pessoa de 30 anos que mora ainda com os pais, porque a situação econômica atual, né? E tudo isso, e como é engraçado, né? Que o filme faz essa crítica, justamente, uma empresa que explora esse defeito na sociedade, né? É até engraçado que tem uma cena onde um dos funcionários da empresa está usando a camiseta do Ronald Reagan, da campanha, né? Então, é o filme meio que dando mais uma beliscada aí, de alguma forma. E isso, sabe? De como essa empresa está explorando essa falha aí, lucrando em cima de um problema social ali maior, digamos assim. Cara, tem muitas coisas para falar desse filme. Isso aí que você falou é uma boa coisa para puxar,
Mas antes, eu queria elogiar os atores do filme, que seguram o filme, assim, porque, como vocês já tinham dito, é um filme que se passa em poucas locações e tal. Ele não é um filme muito que segura muito na edição, nem nada assim, sabe? São as atuações que dão o ritmo pro filme e que garantem que você vai comprar aquela história ali, até o personagem principal mesmo, no momento que ele vai gravar a fita que vai ser exibida para as mulheres que vão decidir se querem sair com ele ou não, né? Você vê ali que ele faz isso em 2 momentos, e no primeiro momento ele é bastante sincero sobre o que ele tá passando na vida dele, e você compra aquilo, você acredita naquele cara e fica até com uma certa dó dele, falando, não, pô, esse cara tem que arrumar uma namorada mesmo, porque senão a vida não faz sentido, ele tem que ter um alívio para essa vida dele aí. E até que no final ele tem toda essa transformação, né, que ele vai passando ali à medida que a fita vai tomando conta da vida dele. E aí você falou da coisa da tecnologia, e é muito engraçado como esse filme, ele é um filme que se passa no passado, e vocês falaram anos 90, eu acho que é um pouco antes, eu não sei se é anos 90 mesmo. É 90 cravado, eu vi agora no cravado? IMDb. Não, beleza. Só que ele tá falando de coisas atuais, sabe? Tipo, por mais que ele esteja usando a fita cassete ali, com essa coisa do namoro, todos os problemas que ele tá mostrando ali são problemas que a gente tá passando hoje, das empresas explorando as informações que elas têm sobre você, de aproveitando a sua personalidade para moldar um produto para te entregar e reforçando características suas para você continuar consumindo aquele produto, não sair daquela bolha, sabe? É mais ou menos o processo de bolha de rede social, assim, que o cara tá passando, apesar de não estar numa rede social, apesar de estar trancado no porão da casa da mãe dele, assim. O negócio dos problemas da pessoa mais velha também, ele tá cuidando de uma pessoa idosa com problemas mentais também, assim. Isso tudo é muito pesado, apesar de o filme ter essas coisas de comédia ali. Essa outra parte, ela pode ter gente que vai se sentir incomodada na hora que estiver assistindo, sabe? É bem pesada, eu fiquei bem bad, na real, como a cena. Alguém tinha comentado aí que era praticamente um Tinder moderno, eu também ia falar isso, que eu acho que é mais do que um Tinder, né? Praticamente uma rede social, um Facebook. Claro que não é aquele Facebook que você conversa com todo mundo ao mesmo tempo, mas vamos dizer que seja um extrato ali de você com um amigo seu do Facebook, porque, né? Não é necessariamente ali fitas para encontro. O propósito é encontro, mas às vezes, né? Tanto é que no filme não é usado assim para encontro. E é aquela coisa, a empresa guarda todas as informações, igual também guardem hoje, igual o Facebook domina o mundo todo com nossas informações. Mas eu concordo com isso. E aproveitando assim, pode falar, Bianca, depois eu falo. Eu acho engraçado como até agora os filmes que a gente citou são todos filmes que não se passam nos dias de hoje, como a gente já falou, e ao mesmo tempo conseguem transmitir tão bem o pensamento da época que eles são retratados, mas também o pensamento da nossa época. E eu não sei se isso é mérito do filme ou se é desmérito nosso enquanto sociedade, sinceramente. Eu acho que talvez as duas coisas. Então, só para aproveitar o lance da tecnologia que a gente está falando aqui agora, a gente vai falar sobre outro filme mais na frente que também tem essa pegada da tecnologia e dá para fazer até o link entre os dois, mas uma coisa que eu acho interessante pra caramba nesse filme especificamente é que a gente tem mania de achar que porque o presente a gente está rodeado de tecnologia, porque as coisas mudaram muito de lá para cá, que as coisas que a gente resolveu hoje, os problemas que a gente tem hoje, não eram resolvidos e não aconteciam no passado, sabe? E não, a galera no passado aproveitava ao máximo da tecnologia que eles tinham disponíveis. Então, a pessoa pega um Tinder hoje no celular e tá achando que ela tá vivendo o máximo da tecnologia ali para encontros e tal, e sendo que os caras já faziam isso de outras maneiras antes. Então, essa reflexão que o filme faz, eu acho muito massa, assim, também, sabe? E o próprio Tinder, às vezes, hoje também já tá, talvez, né, não sei, meio em desuso, e as pessoas já estão procurando outras formas, né? Então, tudo vai se adaptando. Antes do Tinder tinha o Badu. Antes era o MSN Messenger. Todas as formas de tecnologia possíveis, né? Desculpa, gente, eu troco mensagem, tá? Eu não falo mensagem só pra arranjar gente, não. Aí tá, aproveitando então que vocês falaram que até agora a gente só falou de filmes que se passam no passado, assim, o próximo filme que a gente vai colocar aqui na lista,
ele poderia ser encaixado num tempo meio indefinido, assim, mas como tem presença de tecnologias específicas ali, como celular, por exemplo, então a gente pode encaixar ele no presente, que é o Anything for Jackson. E basicamente, assim, a história de uma forma bem resumida, tá? É um casal que perdeu o seu neto num acidente, quer fazer de tudo para trazer esse neto de volta à vida. E aí, nisso, eles entram para uma seita satânica e começam a pesquisar em cima daquilo o que eles poderiam fazer para trazer esse neto de volta à vida. Claramente, isso não vai dar certo, né? Porque eles estão mexendo com Satanás e as coisas vão dar errado, assim. Eles vão sequestrar uma pessoa e vão atrair os demônios para dentro de casa. E aí, só para comentar um pouco o filme, que vocês possam falar também, esse filme, pra mim, ele não tem muita coisa inovadora, sabe? Tudo que tá ali no filme são coisas que a gente já viu em outros filmes, que já foram feitas, mas ele faz isso muito bem, sabe? Ele faz isso de uma maneira... ele se perde até um pouquinho no final, mas ele faz isso de uma maneira muito gostosa de assistir, assim, sabe? Acho que talvez a única coisa ali que, pra mim, é um pouco, não sei se inovador, mas diferente... foi o filme começar com um casal de idosos, assim, que parece que tá tudo ok na vida deles, que você não esperaria que eles fossem fazer algo do mal, algo do tipo, e de repente você quebra essa expectativa, sabe? Eu gostei até bastante desse filme, e como vocês falaram, ele é um filme até em termos de apresentação, né, de como ele se desenrola e tudo mais, bem parecido com o terror Blumhouse, assim, que a gente tá mais acostumado a ver no cinema comercial mesmo. Mas ao mesmo tempo eu achei um filme bem consistente porque ele trabalha ali temas de luto, né? E isso permeia ali os personagens, e como isso é meio que o grande motivador da trama, assim. Eu achei interessante como ele lida com isso. E pra mim, né, ainda falando nessa questão de parecer, por exemplo, um filme da Blumhouse, o filme tem muito jumpscare, né? Tem aqueles sustos tradicionais, assim, e que hoje em dia, né, meio que se banalizou de alguma forma e ganhou essa infâmia, né, aliás, nas comunidades e tudo mais disso, de que, não, filme com jumpscare é automaticamente ruim. E esse filme eu acho que ele justamente prova o contrário. Ele faz os sustos dele de maneira bastante criativa até. Ele te pega de surpresa várias vezes. Você achou muito mesmo? Eu pessoalmente senti, cara. Eu achei os sustos bem criativos. Assim, eu não tomo susto fácil, então pra mim eu tenho um olhar um pouco parcial, sabe? Não sei, eu gostei bastante do susto, achei criativo, assim. Sim, velho, eu acho também que o filme tem bons sustos, concordo com o que você falou, que tipo, o que o Arthur falou, que esse filme não traz muitas coisas novas, mas também consegue fazer o mais do mesmo de forma bem, bem legal. E tipo assim, e ele também prova que nem todo filme de jumpscare é ruim. Acho que tipo, tanta sequência de invocação do mal e a freira, acho que meio que banalizaram essa parada, sabe? Até eu mesmo, tipo, tava nem fodendo pra jumpscare. Mas esse filme meio que retornou isso em mim. E, tipo, os protagonistas são um casal de velhinhos como fofos. Então, são dois velhinhos satânicos bem fofos, assim. E é difícil odiar eles, sabe? Porque você até que simpatiza com o motivo que eles estão fazendo o que tá fazendo. Eu acho que isso é um ponto positivo no filme. Eu acho que até a vítima do filme simpatiza um pouco com eles, sabe? Na verdade. E o lance do jumpscare nesse filme, talvez, cara, que eu acho que tenha agradado um pouco mais a gente, é que uma sensação que eu tenho nesses filmes que vocês falaram da Blumhouse lá e tal, é que você sabe quando vai acontecer o jumpscare, saca? Porque a música te prepara, você pode até fechar o olho assim, porra, vai pular um bicho na minha cara agora. E ali, nesse filme especificamente, eu não tava esperando quando acontece, sabe? Talvez, eu acho que... Eu me lembro especificamente de 3, assim. Talvez no terceiro eu já esperasse, mas no primeiro eu não tava esperando que ia acontecer aquilo. Sim, concordo. E outra coisa, eu não quero dar spoiler, mas o final eu acho bem, bem agradável. Acho que foi um final que tipo, me deixou feliz, assim. E outra coisa que acho que outros filmes que nós comentou tem isso, que é o primeiro filme de terror do diretor, que eu sempre acho isso uma parada interessante de comentar, sabe? Porque o cara fazia só filme de Natal, basicamente, esse filme Hallmark, que é tipo um filme de Natal que tem aos montes. Aí do nada ele fez um terror e ficou da hora. Assim como o Rent a Pau, e o Bad Hair também, mas o Rent a Pau é dos anos 90, eu vou trazer o 12 Hour Shift,
Eu acho que não tem nome traduzindo ainda, mas fica aí como Turno de 12 Horas, tradução literal. Ele também é ambientado nos anos 90, bem no finalzinho, lá em 1999. Ele basicamente fala de sobre uma enfermeira, uma enfermeira bem estressada, digamos assim, bem difícil de lidar, que é um pouco dependente, um pouco não, né? Ela é dependente de remédio, e ela também enfim, né, ela vive uma vida ali, além de enfermeira, ela tira proveito da vida de enfermeira para fazer dinheiro de outras formas, né? Eu acho que esse filme de todos é o mais cômico, ele já se assume mais como uma comédia, não é uma comédia escrachada, mas é aquela comédia de erros, de terror. É muito divertido, na minha opinião, é o mais divertido de todos, de assistir. Ele é estrelado pela Angela Bettis, para quem não conhece aí, ela estava em hiato, ela fez aquele filme May, que é muito bom. Ela fez, eu acho que Garota Interrompida também. O remake de Carrie. Boa, fez o remake de Carrie também. Parece que ela estava em hiato, sem fazer muita coisa, e ela voltou já nesse filme. Assim, ela praticamente carrega o filme nas costas, a atuação dela talvez seja o melhor aspecto do filme. Tem uma participação especial também de outro ator que estava em ato, que é o David Arquette, que dispensa apresentações, o nosso Duff aí do Pânico. E esse filme ele é dirigido não só por uma mulher, mas ele é dirigido por uma atriz que atuou lá no Ghost Story, que atuou no After Midnight, que é um filme independente, e atuou num agora recente, que lançou, do ano passado, mas lançou essa semana no Shudder, eu acho, que é o Lucky, que é muito bom também, eu assisti esses dias, assistam Lucky. Ela atua nesse filme, né? E ela dirige o 12 Hour Shift. Eu gostei bastante do 12 Hour Shift, porque ano passado eu falei no início do programa que se a gente cavucar, a gente acha algumas joias boas que passaram despercebidas, mas é mais difícil ainda da gente achar uma comédia realmente boa de terror, porque a maioria que veio foram aquelas comédias escrachadas, que algumas são até engraçadinhas, como eu acho que a sequência do Morte Tá de Parabéns do ano passado, não me lembro, que é até engraçadinha, mas teve outras comédias muito assim, muito forçadas, que já não é pelo menos o meu estilo, igual o Babá 2, eu não gostei. O próprio Spree também, no Hot Take aqui, eu não gostei de Spree, eu achei muito forçado, eu sei que a galera gosta. Pô, gostei, velho. Pois é. Eu sei que a maioria gosta, mas tanto o Spree como a Babá 2, eu achei um tom muito forçado, muito, não sei explicar, mas enfim, o foco aqui é o 12 Hour Shift, que eu achei uma comédia muito mais ponderada, muito mais, entre aspas, adulta, né? Não quero ser aqui o cara que diz, não, essa comédia adulta e aquela comédia adolescente, tá? Não é bem isso, né? O que eu quero dizer é uma comédia mais naquele tom de humor negro, de dark comedy, perdão, né? O humor negro está em desuso já, mas de dark comedy, e é aquela famosa comédia de erros, né? Tem a atriz coadjuvante que faz a prima dela, que entra aí numa enrascada junto com ela, que é a criadora das confusões, e a Angela Bettis tem que ficar lidando com ela, então você imagina aquela interação entre a enfermeira lá toda estressada, meio já de saco cheio das coisas, com respostas grossas, rápidas e tiradas, tem que lidar com a prima dela, que é mais ou menos o oposto, né? Aquele estereótipo da menina meio burrinha, que tenta ser ali... White trash. Exatamente, o estereótipo da white trash que é meio burrinha, não tem que saber, tem que lidar ali com alguns criminosos, faz a ponte ali entre a protagonista e os vilões, entre aspas, né? E enfim, esse filme também tem, não vou dizer gore, mas ele tem bastante sangue. Ele tem umas cenas muito boas com sangue, e ele sabe lidar bem também com a mensagem, com várias mensagens, né? Tanto uma mensagem que não é aquela mensagem, como eu vou dizer, não é aquela mensagem óbvia, não é aquela mensagem na sua cara, que é meio feminista e tal, mas é uma mensagem que tá mostrando ali que é um filme que sabe trabalhar com protagonismo feminino, sabe trabalhar temas femininos, sabe trabalhar o próprio estilo de vida de uma mulher ali que é enfermeira, do estresse que ela tem, das decisões que ela tem que tomar. E assim, não é um filme que te joga essa mensagem na cara
para você, né, pontuar aquele filme como, nossa, é um filme feminista porque tem tudo isso e ainda mais é dirigido por mulher. Não, você simplesmente assiste um filme muito divertido e você percebe que ele sabe trabalhar bem, assim, sabe? Não é aquela coisa de usar a mulher só pra enfim, né, tem aquela regrinha lá de se a mulher tem a função ali no filme, se ela só fala disso, soma alguma coisa, esqueci o nome dessa regra que eles fizeram ali. E ele é um filme muito, muito natural nisso. O que mais que eu posso falar? Ele também é que eu não quero dar spoiler, mas ele também trabalha uma temática que é justamente as decisões que essa protagonista tem que tomar, que é, bom, vou ter que falar porque até no começo, que é o tráfico de órgãos, e enfim, e aí o filme vira uma confusão toda. Eu gosto bastante do filme, ele foi muito divertido. É a comédia de erros, né? Comédia de erros de terror, assim. Exatamente. É muito louco esse filme. No começo eu tava um pouco incomodado, na verdade, porque todos os personagens são estranhíssimos, sabe? Essa personagem principal é estranha, os enfermeiros são estranhos, todo mundo é meio bizarro. Mas à medida que o filme vai andando, você entende o porquê disso, né? Porque essa questão um pouco da comédia mas que faz todo sentido, tá? Não é uma comédia que incomode, não. Eu acho que esse termo comédia de erro, eu acho que funciona muito bem pra esse filme, que parece que você tá vendo um episódio de Fargo, assim. Não sei se alguém assistiu a série, mas cairia muito bem. Sim. É ótimo, né? Tipo, um filme super caótico, sabe? O tempo todo o filme é bem corrido, assim, sabe? Eu assisti ele de boa. Você nem vê o tempo passar, eu pelo menos não vi o tempo passar. E acho que o Pé já falou todos os elogios que tinha que falar, sabe? O que o filme se passa acho que é ali na virada do ano, né? Do milênio. 1999. E é isso, acho que super vale a pena procurar esse filme pra ver. É um filme tipo, bem leve, assim, apesar de lidar com cenas e tal, apesar de ter uma quantidade boa de sangue, assim, que acho que né, quem é fã de terror quer ver sangue. E não é um filme que se incomoda, não. Eu só recomendaria pra quem trabalha na área de saúde não assistir por enquanto. Eu acho assim que vai ser meio pesado, saca? Porque tem uma crítica ali no filme, isso fica mais claro no final, do fato daquela galera que trabalha no hospital tá sendo explorado ali, né? Eles estão trabalhando, como o próprio final do filme diz, né? Em turnos de 12 horas, praticamente emendando um no outro. E agora a galera tá trabalhando assim também, né? Por conta da pandemia aí, então. Agora, uma coisa que eu acho que faltou destacar é a excelente trilha sonora do filme. Eu gostei do filme, acho que tem alguns problemas, mas a trilha sonora pra mim foi impecável. Trouxe ali uma intensidade pros momentos e depois eu fiquei ouvindo aqui em casa mesmo. Muito boa. Se não for checar o filme, pelo menos cheque a trilha sonora. Pô, na moral, a trilha sonora dá uma ajuda pra caralho no filme ali. Uma coisa que eu esqueci de falar, mas eu também não sei se precisa, porque é o próprio título do filme, né? Todas essas confusões que acontecem é num período ali do turno dela como enfermeira de 12 horas na virada do ano. Então é o pano de fundo das confusões à la Fargo, igual o Klaus aí falou. Fargo, acho que é uma referência boa, assim, pra falar dessa coisa de como é que Não referência boa, assim, só pra entender como o ritmo, sabe? Não exatamente o filme. Bem irmãos Coen em geral, né? Mas principalmente o Fargo. E bom, nosso último filme aqui, continuando a temática, né, temporal que a gente encontrou coincidentemente aqui nos filmes que a gente está falando, temos aqui um filme que justamente se passa no futuro. E é claro, eu estou falando de Possessor. Filme dirigido por Brandon Cronenberg, filho de David Cronenberg. Bom, sobre a trama do filme, a gente acompanha a personagem da Andrea Riseborough, que o nome dela é Tássia, e a gente vê que ela começa o filme, a gente vê que ela é uma pessoa distante da família dela, tem um relacionamento complicado com eles, e parece que ela se sente deslocada, não consegue se conectar com eles, ela parece não sentir nem a vontade consigo própria, né? E conforme a gente vai vendo no filme, a gente descobre a profissão dela, que na verdade ela é uma assassina profissional que trabalha nessa empresa, que tem uma especialidade bem peculiar, que ela transfere a consciência dos seus assassinos para corpos de pessoas aleatórias, para assim os assassinos realizam assassinatos nesses corpos e depois saem desses corpos e a pessoa é presa, sabe? Então, é aí que entra a temática de terror corporal, né? Toda essa ideia de o seu corpo está sendo possuído por outra pessoa. E eu acho que a coisa mais legal do filme é justamente isso, que ele explora como é essa experiência de
estar num corpo que não é seu, ter um corpo invadido. E é muito interessante como o filme faz essa tensão que é muito, quase abstrata às vezes, né? Desse conflito interno que rola ali na possessão da personagem da Andrea Riseborough no personagem do Christopher Abbott, né? Que a personagem passa a maior parte do filme dentro desse corpo. E a gente vê, né? Não só como é que é ela vivendo a vida dele, né? Performando assim. Mas eu acho que o mais interessante do filme é como ele retrata o que isso significa para ela, o que é estar num outro corpo. E conforme o filme vai passando, você vai talvez entendendo que aí é onde ela esteja se sentindo confortável, sabe? Mas é um filme fantástico e quero ouvir de vocês aí. Pô, velho, eu achei um dos meus favoritos, na real, do ano passado, sabe? É um filme realmente fantástico, é lindo, que a fotografia desse filme é muito foda, tipo, é demais, assim. E acho toda essa pegada meio futurista, né, velho? Tem uma... Não sei explicar, mas tem uma atmosfera no filme que me agrada muito, assim. E eu vejo gente reclamando que o filme não aprofunda tanto o personagem e tal. E, tipo, isso pra mim até ficou em segundo plano, porque primeiro que a própria história do filme é bem interessante. Essa parada de alguém, tipo, implantar um chip no seu cérebro pra outra pessoa. Transferir a consciência dela para seu corpo, assassinar alguém, que outra coisa foda do filme, as cenas de violência é bem gráfica, sabe? Acho que isso é outra coisa top. E depois, tipo, só morre assim e sua consciência volta pro seu corpo. Então, por todos esses fatores, assim, eu acabei nem ligando tanto pra parar, tipo, de aprofundar na personagem, porque eu acho, na real, que o filme consegue explicar muito bem quem que a Tássia Voz é, sem aprofundar tanto, tipo. Acho que no final ali você entende mais ou menos o que estava acontecendo na cabeça dela. E que nem ele falou, filho do David Cronenberg, então efeitos práticos do filme, outra coisa, tipo, né, quem é amante de terror sempre gosta de ver efeitos práticos, então já vale a pena a assistida só por isso. Eu acho que essa você falou que o pessoal reclama que não desenvolve muito o personagem, eu acho que encaixa muito bem no filme, até uns charmes do filme, e inclusive, assim, eu não gosto de comparar filmes, mas é inegável eu acho que é muito clara, pelo menos para mim, uma comparação desse filme, eu não vi o outro filme dele, o Antiviral, mas pelo menos desse filme, com vários outros filmes do pai dele, do David aqui, que é o mestre aqui, ele pode entrar na minha casa aqui, tomar conta da minha família toda, de mim também, mas não vou falar, todo mundo sabe que o meu pensamento é o mesmo do Kleber Mendonça Filho aqui, mas eu não vou falar o vídeo. Pode entrar na minha casa aqui e fazer o que quiser. Mas para mim ficou muito clara uma comparação, porque ele consegue ser, ao mesmo tempo que ele consegue ser familiar ao pai dele, usando o efeito prático, com a mesma estética, digamos assim, né? Aquele, né? O bonito que é feio, o feio bonito, com as mesmas temáticas, o body horror, ao mesmo tempo que ele faz as mesmas coisas, ele consegue se diferenciar, porque o filme justamente não estabelece nada, ele não quer te contar nada, ele já começa ali no meio da ação, ele não te explica muito bem, você vai descobrindo ao longo do filme, então ele não estabelece personagem, não estabelece a atmosfera ali, né, a história, você vai descobrindo isso aos poucos, ele deixa muita coisa propositalmente vago, incógnito, eu acho até que ele peca um pouco, porque à medida que o filme vai avançando, ele quer tratar muitos temas ali, e acaba ficando algumas pontas soltas, que talvez ele, não sei, ou talvez eu não tenha entendido, mas eu acho que no geral assim, ele é um filme muito, eu vou dizer vazio, mas não é de um jeito pejorativo, não é de um jeito negativo, ele é vazio propositalmente, justamente porque o foco dele tá ali nessa apresentação que o Jabor falou. Então, assim, eu acho que encaixa muito bem, ele acaba sendo um filme bastante... O body horror aqui, ao invés de ser igual do pai dele, né, que é você aceitando o seu próprio corpo, que tem aí várias temáticas, tanto sexual quanto de aceitação, enfim. E aqui já é um body horror mais de conexão com outras pessoas, já é de fora para dentro. Do pai é de dentro para fora, e aqui é meio que como se fosse uma transmissão de fora para dentro, e a aceitação com a conexão de cada um, se cada um se aceita, e ao mesmo tempo o personagem que ela tá ali invadindo o corpo, tá tentando tomar o corpo dela também, enfim, é aquela transferência que também pode ser uma conotação um pouco sexual, mas é mais de conexão humana. Então, assim, ele consegue tratar
praticamente dos mesmos temas, ou pelo menos usar a mesma técnica, e fazer coisas diferentes. É isso que eu gostei muito desse filme, foi até mais do que a própria história ou o próprio filme, eu gostei muito dessa direção dele, que ele conseguiu se diferenciar do pai, e ficar meio familiar também. Usa de efeito prático, muito bons também os efeitos. Enfim, eu acho que encaixou muito bem esse tom incógnito ali, meio mistério e tal, e você vai descobrindo aos poucos o que significa cada coisa, e que não deixa de ser um filme ali de assassino de aluguel, né? Igual como chama o World House lá, com o Patrick Swayze, é Matador de Aluguel mesmo o nome, né? Não deixa de ser um filme igual aquele, só que numa pegada muito mais, né, de terror. Você termina o filme e você acaba vendo que é uma história que não é tudo aquilo que o filme tenta mostrar, é uma história até que simples, mas o jeito que ele mostra é muito... E como o próprio Javier falou também na apresentação, esse filme não passou despercebido, mas ele foi muito pouco comentado como ele merece, e eu concordo, porque para mim, eu acho, se eu não me engano aqui, é o melhor filme de terror para mim do ano passado, é melhor que O Homem Invisível. Eu gosto de Swallow, mas Swallow muita gente não considera terror, então posso dizer que a Possessor aí, para mim, é o melhor filme de terror do ano. Então, para mim, ele foi pouco falado, porque devia ser muito mais conhecido que o próprio Homem Invisível. Concordo, foi também meu favorito. E só para pegar, vocês estavam comentando sobre uma falta de desenvolvimento de personagem. Eu não senti isso, é porque eu acho que justamente talvez esse desenvolvimento seja uma coisa muito mais implícita. O filme, ele mostra muito mais do que ele fala, na verdade, né? E eu acho que uma coisa bastante simbólica, até aproveitando para falar, existem duas versões do filme, né? A normal e a uncut. Assistam, por favor, a uncut, que foi a que eu vi, porque apesar de a diferença ser de apenas 1 minuto, não só tem mais gore, né? Então, isso é sempre um plus, como também tem uma cena de nudez explícita que, na verdade, pode parecer insignificante, mas ela carrega muito sentido ali dentro da construção da personagem, sabe? Essa cena é fenomenal. Sim, exatamente. E eu acho que é engraçado, né? Porque o filme meio que faz um desenvolvimento meio trocado, porque a gente vai conhecendo o personagem do Christopher Abbott através da personagem Tasia, né? Através da Tasia, e vai vendo como é que é a família dele e tudo mais. E ao mesmo tempo, com ela dentro do corpo dele, a gente vai entendendo quem ela é direito. Então, meio que o filme faz esse duplo desenvolvimento de personagem. Claro, os dois atores, né? Tanto o Christopher Abbott quanto a Andrea Riseborough mandam muito bem aí. Principalmente o Christopher, né? Porque ele meio que tem que interpretar uma situação ali complicada, né? Ele é o ator principal do filme, né? Apesar de ela aparecer... Quando você vai procurar o filme, ela que aparece nas divulgações, né? Eu acho que os dois acabam sendo o principal, mas ele, digamos, é o que tem a jornada do herói, entre aspas, vamos dizer assim, né? Outra coisa foda nesse filme é a cena que tá rolando essa troca de consciência, mano, que... Não, mano, é muito foda. Não sei como ele teve essa ideia de filmar daquele jeito, mas é uma parada que eu pelo menos, acho que eu vi esse tipo de cena em poucos filmes, sabe? É bem interessante que ele fez. Eu acho esse filme uma obra de arte, assim. Quando eu vi ele, eu fiquei muito surpresa, porque, querendo ou não, quando a gente sabe que um parente de diretor famoso ou ator famoso, a gente já sabe que essa pessoa, por norma, vai ter uma facilidade maior de ter orçamento para as coisas, e você nem... Às vezes vai com aquela dúvida, será que ela vai aproveitar bem as coisas ou não? E eu acho que ele aproveita de uma forma fenomenal. Com certeza ele seria comparado com o pai, de qualquer coisa que ele fizesse, ele seria comparado com o pai dele. E acho que ele abraça isso e vê como uma coisa boa, assume as influências que ele tem, porque querendo ou não, ele tem uma das maiores influências do terror de sempre, entendeu? Então ele tem que aproveitar isso e transformar isso numa coisa boa, e eu acho que ele consegue, cara. O João falou da cena aquela cena mais explícita, mais sexual, e, cara, essa cena é fenomenal. É uma das melhores cenas que eu vi em 2020 em geral, dos filmes de 2020, nem só falando só de terror, porque esse filme é muito simbólico também. Eu acho que as questões familiares dela, ela é colocada quase como uma espectadora da família dela, e ela não vive a própria vida porque ela está ocupada vivendo a vida de outros. Você consegue perceber que tem um jogo político por trás de tudo aquilo que está acontecendo. Tem também a questão de meio que criticar as vidas formatadas que a gente vive. Então,
Eu acho que é um filme, assim, muito bom mesmo. Ele, de todo, ele não tá tendo a atenção que ele merecia, porque é uma obra de arte, cara. Eu concordo. Então, assim, resumindo aqui, quer dizer que de todos os filmes que a gente falou aqui, de todos os filmes do ano passado, pra você a melhor cena do ano passado é uma cena de sexo explícito, é isso? Não, mas eu concordo que esse filme é uma obra de arte, porque ele acaba sendo um filme art house, né? E é justamente aquilo que eu comentei dele não entregar muita coisa, porque parece justamente que ele tá dizendo assim, ó, você sabe quem eu sou, você sabe quem é meu pai, você já viu o pôster desse filme, você sabe que vai ser um sci-fi de terror lá com efeito prático, que é mais ou menos a cara do meu pai. Então ele já vai direto e tipo, você já viu essa coisa da troca de cérebro aí que o Klaus falou? Você já viu em vários filmes, no próprio Matrix, no Ghost na Shell, se eu não me engano, né? Você já viu até num filme do meu pai, acho que Scanners era assim também, mais ou menos assim. Então você já sabe mais ou menos como funciona, e ele já mostra, sem explicar muita coisa, e você vê, você já meio que sabe o que está acontecendo. Eu acho que, para mim, esse é o grande segredo do filme, que é o que vou parecer repetitivo aqui, mas eu quero reforçar, que é justamente, porque é o que o pessoal está reclamando, que é justamente ele não explicar, ele deixar incógnito, deixar as coisas vagas, porque tudo aquilo que a gente está vendo, você já viu em obras anteriores, principalmente do pai dele. Então ele já não precisa explicar, né? Dele. Exatamente. Eu acho isso muito bem jogado, muito bem jogado. Não, e visualmente ele consegue comunicar tudo que ele tem a dizer, né? E eu acho que o diferencial do filme, né, é justamente como ele trabalha as implicações éticas e até emocionais mesmo da coisa da transferência corporal, né? E foi até curioso, né? Porque eu vi esse filme mais ou menos ali na época que eu vi o Mulher Maravilha 84, que teve bastante polêmica porque, né, tem uma plot lá de transferência corporal que pegou meio mal, teve uma galera que falou que passou um pano para estupro, né? Enfim, e é interessante como esse filme ele consegue dar todo esse peso, né? Ele não foge de falar dessas questões, sabe? Eu queria só voltar numa questão que a gente já falou de outros filmes, mas trazer de novo aqui para esse, que é a questão da tecnologia. Como essa questão da tecnologia tá presente nesses filmes, e eu acho que vai estar cada vez mais presente nesses filmes de terror por uma influência muito básica, que aí eu acho que algumas pessoas, quando assistirem não só o Possessor, mas o Rentapau também, vão acabar fazendo essa comparação que lembra um pouco o estilo do Black Mirror, assim, sabe? Que, querendo ou não, foi um sucesso absoluto e talvez seja até uma cobrança por parte de produtoras que as pessoas tenham essa familiaridade, assim, para poder aceitar o filme, sabe? Não acho que tenha sido proposital, que ele queira ter feito isso, mas acho que vai lembrar, sim, algumas pessoas sobre isso, tá? E também, eu queria elogiar também, que eu acho muito difícil de fazer isso, e quando é bem feito, fica muito legal, que é você conseguir ambientar um filme no futuro sem que ele possa ficar datado muito rápido, porque é um futuro... É um futuro que não é muito óbvio, sabe? É meio abstrato mesmo. Exato. Isso, ele não mostra exatamente como que as coisas vão ficar, sabe? Ele mostra ali uns lances de tecnologia, tem a cena do trabalho em que o personagem, me desculpa, eu esqueci o nome do ator agora, mas ele tá lá trabalhando pro pai da namorada dele, e assim, ele tá fazendo algo que em tese a gente imagina hoje que seja feito por uma inteligência artificial, que é o quê? Ele fica espionando as câmeras das pessoas e para olhar o que elas têm no quarto delas, o que elas estão fazendo, para fazer com que a empresa dele, que é basicamente o que o Google faz, mostre propagandas específicas para aquela pessoa. Então, ele olha lá cortinas, ele vê que a pessoa está com a cortina velha rasgada, ele fala, cortina velha rasgada. Então, a empresa sabe que você tem que vender uma cortina para aquela pessoa. Eu sei que isso não é o plot do filme, eu sei que isso não é a coisa principal, mas para mim eu acho isso muito legal, cara, que é de estar falando do presente, mostrando o futuro e mostrando um futuro possível, mas que também, se não chegar, ou se lá no futuro isso for besta, não vai ficar besta, sabe? Vai ter uma ambientação legal, assim, sabe? Não vai ficar datado exatamente. Eu acho que ele tem uma riqueza de detalhes muito grande. Por exemplo, essa questão mesmo que você está falando da empresa que ele trabalha, eu não consigo concordar com quem fala que não desenvolve muito bem as personagens, porque eu acho que esses detalhes, não precisa ficar explicando o tempo inteiro o filme, que você consegue perceber tudo que tá acontecendo ali.
entendeu? E eu acho isso muito mais interessante do que se ele ficasse parando para explicar o tempo inteiro o que está acontecendo, entendeu? Eu acho que ele é muito show, don't tell, e eu acho melhor essa abordagem. Exatamente, concordo 100%. Bom, galera, E é um filme que te recompensa também, não é? Porque você se liga nesses pequenos detalhes e isso te dá camadas a mais, sabe? Te ajuda a ver mais claramente ali a jornada ali dos personagens, né? Sim, porque tem uma jornada ali. Querendo ou não, assim, eu acho que eles não possuem pessoas aleatórias, eles possuem pessoas muito específicas para fazer um jogo político. E isso é bastante interessante. Antes da gente passar para outro tema, deixa eu aproveitar e dar uma opinião polêmica da família também, porque assim como o Possessor, ele usa o body horror, o horror corporal de uma forma mais criativa, né, que se diferenciou do pai, na minha opinião, eu vim aqui dizer, não estou dizendo que é o melhor, mas o filme do Cronenberg pai, que melhor usa, ou que usa de uma forma mais criativa o horror corporal, eu acho que a Bianca vai concordar comigo, é o Crash. Não é a Mosca, não é o Videodrome, eu acho que é o Crash. Ele usa de uma forma muito mais criativa, é até um Cronenberg já mais maduro, né, já tinha feito de tudo, e foi testar ali um psicotriller sexual, bababá, e ele acabou fazendo um body horror mais realista ali, muito mais pesado, entre aspas, não estou dizendo pesado graficamente, mas pesado de sensação. Então, para mim, é o que usa o body horror de uma forma mais criativa, realista, mais sensitiva. Não estou dizendo que é o melhor filme dele, é um dos, eu gosto bastante de Crash, mas eu sei que muita gente não gosta desse filme, justamente pela temática dele. Quero saber se eu concordo, eu gosto bastante do Crash, é um dos meus favoritos dele. Eu acho bastante criativo, acho ousado. E é isso, eu realmente não tem como, pra mim não tem como discordar com você. Eu nem sabia que existia uma implicância com o Crash, porque pra mim é fantástico. Pra mim é assim, top 3 dele. Pra mim também. Não, pra mim é top 4, porque pra mim é a Mosca, Videodrome e a Zona Morta, Evil Zone. E a Zona Morta lá, todo mundo, vocês sabem. Aí depois vem o Crash. Pra mim talvez o Crash venha primeiro que Zona Morta. Então, agora já foram todas as indicações aí dos filmes subestimados do ano passado. Então, bora só soltar umas menções honrosas aqui. Cada um solta uma. As minhas duas vai ser Host, que é um filme que você acha até na Netflix, na real. E é basicamente um terror de webcam, feito todo na quarentena. E o outro é His House, que é outro que tá na Netflix. E é basicamente a assombração em casa de pobre. E tem uma crítica social bem foda. A minha menção honrosa é para Vampiros contra o Bronx, que também está na Netflix. É um filme que passou bastante despercebido, porque ele foi abafado pela Babá 2. E é um filme muito melhor, tanto no gênero de comédia com terror, quanto no subtexto que ele tem. E é isso, a minha indicação. Eu vou indicar então o Spree, que já foi falado aqui mais cedo, né? Mas eu vou defender o filme, que apesar ele não tem uma ideia muito original, a gente tá vendo isso. Eu acho que assim, na grande mídia, desde um episódio especial lá de Modern Family, que ganhou vários prêmios e tal, que é basicamente aproveitar que o mundo tá rodado de câmeras para tudo quanto é lugar para se filmar. E aí basicamente conta a história de um cara que é um motorista de aplicativo que fica louco, assim, e tá sendo filmado por tudo quanto é maneira. Mas vejam, é interessante. Vou fazer duas menções aqui, uma da Rússia, que é o Sputnik, que inclusive eu acho que estreou em algumas salas do cinema aqui no Brasil, mas por favor não vão ao cinema, fiquem em casa. Mas é um terror meio alienígena, tem um quê de Alien, tem um pouquinho de Arrival, mas assim, né, não se empolguem muito. É um terror bem okzinho assim, eu gostei bastante. A criatura, não é spoiler porque a criatura aparece no começo, mas a criatura é muito bem feita. Bem original, então só pela criatura já vale a pena. O Sputnik. E a minha outra menção vai ser o Relic, que muita gente não gosta, mas eu defendo esse filme, até porque eu já estava meio que esperando ele, porque eu vi um curta dessa diretora, que eu também vou recomendar aqui, aproveitem e assistam, tem no YouTube, chama Cresswick, Creswick, Cresswick, procurei no YouTube. O filme, o curta é um pouco que uma introdução ao filme, eles não têm muita relação, mas é meio que a mesma temática. É um filme dentro de casa, né, assombração em casa, mas ele pega ali umas temáticas sobre doença mental, sobre idade, enfim, tem bastante metáfora. Eles exageram um pouco ali nas convenções de horror.
Mas eu acho que, no geral, acho que ficou um filme muito bom. Por favor, deem uma chance para ele aí. Filme australiano. Bom, eu gostaria de destacar 2 filmes brasileiros de terror que estrearam em 2020. O primeiro é O Cemitério das Almas Perdidas, dirigido pelo Rodrigo Aragão, né, que a galera aí deve conhecer, fez vários filmes, né, Mangue Negro, Floresta Negra, e ele está de volta aí nesse última instalação. Todos os filmes dele, na verdade, fazem parte do mesmo universo. E o Cemitério das Almas Perdidas é o último episódio aí nessa série aí. E é um filme de assombração bem sangrento, bem estilizado. E se você curte gore, certamente você vai ter um prato cheio aí. E o outro que eu gostaria de mencionar é Atrás da Sombra, que foi dirigido por Thiago Camargo, que é um diretor estreante, não só fazendo o primeiro filme de terror dele, mas também o primeiro longa. E é um filme bem legal, porque ele trata não só de uma questão de conflitos religiosos, mas também fala ali sobre uma questão de terra, sobre... ele se passa ali no Centro-Oeste, sabe? Então, tem toda a questão ali com fazendeiros e tudo mais, assim, sem querer dar muito spoiler. Mas é um filme bem legal, é aquele típico filme, assim, do investigador que vai numa cidade misteriosa, sabe? E lá ele começa a ser meio que intimidado. Só que é muito legal como o filme, na verdade, ele subverte algumas coisas que a gente considera do que seriam coisas assustadoras ou coisas suspeitas, né? Como ele brinca como, na verdade, o medo, ele é uma construção social. Então é isso. E esse filme está disponível lá no Telecine. Quem tiver, só dá uma checada. É bem legal. Então foi isso, galera. Muito obrigado. Quem ouviu até o final, aí acho que 2 pessoas se pá, mas no futuro espero que tenha mais. E é isso aí. Foi da hora esse primeiro episódio. E fiquem com nós para os próximos. Valeu, galera. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, horror.no.ar. E também, se quiser aí, segue no YouTube também. Se inscreve lá no meu canal, no @Incinera. É isso aí, galera. Muito obrigado aí. Até o próximo episódio. Se você gostou da minha voz, principalmente se você for casada, por favor, me segue aí nas redes sociais, @Gimp, no Instagram, no Letterboxd também. No Letterboxd eu tenho umas listas de terror lá, com found footage, com slasher, com terror de zumbi, enfim, procura lá, filmes terror dirigido por mulheres, tem um monte de lista lá com mais de 200. Pô, as listas são boas, viu? Muito obrigado. Então, @Gimp, por aí, que você achar, só me adicionar. Valeu. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso primeiro episódio. Vem muita coisa boa por aí, então fiquem antenados. É isso, tchau. Quem quiser seguir lá no Instagram, joão.jabur. E assim, eu gostaria também de destacar o meu querido amigo que fez a arte aqui pro programa, o Rafael. Sigam ele também no Instagram, rafael.lira17. E é isso. Valeu. Valeu, galera. Foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigada por ouvirem também. Espero que acompanhem nosso trabalho. E é isso. Então é isso. Falou, galera.